é uma nova revelação. Uma atriz, não é, que é uma nova revelação. Ou seja, era alguém que na verdade tinha uma habilidade, era alguém que de fato nasceu com dom, mas ninguém sabia. Mas alguém identificou ele. Multidões seguiam Jesus, mas quem tinha revelação de quem era Jesus, a vida dele era transformada. Posso ir amém? E sabe, irmão, que não é diferente com a igreja. Quando a igreja entende que de fato todos os profetas, a lei, vem falando de Cristo. Amém? O nosso substituto. E aqui esse texto eu quero destacar o seguinte: nós somos amados. Ele diz: edificai-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito. A Bíblia diz que nós somos salvos é por nossa força, nosso flagelo? Não, é pela fé. Ou seja, pela fé em quem? No que Cristo fez. Ele está dizendo: olha, vós amados, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Aqui ele estava falando para pessoas que estavam num contexto que tinha a palavra de Deus, que tinha revelações. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês estão no caminho certo. Vocês devem se edificar, se fortalecer sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Porque se a pessoa ora no Espírito Santo, mas se ela não busca a palavra, como é que ela vai edificar o que ela não tem? Construir com o que ela não tem. Para construir uma casa precisa da matéria-prima. É ou não é? Amém? Aqui dentro do contexto estava falando de discípulos que tinham sido discipulados por Jesus. Vocês têm noção? Os irmãos de Jesus só vieram crer nele depois da morte e ressurreição. E esse aqui era um deles. Tiago também, irmão de Jesus, meu irmão de Jesus. Tiago, quando está pregando, falando algumas coisas inspiradas, com certeza algumas coisas ele se identificou também. Quem entende? Ele falou sobre a língua, falou sobre fé, comportamento, falou de diversas coisas, mostrando a verdadeira sabedoria, que não é baseada só no conhecimento, mas na humildade. Quem entende? Que não coloca ninguém para baixo. Mas o que eu quero destacar aqui nesse texto, querido, é que de fato nós precisamos, não é só da palavra, mas da revelação dela. Diga assim: revelação. Amém? Porque quando você tem revelação, aquilo ali de fato é o combustível para você andar. Há quem diga que a visão lidera o líder. Diga assim: a visão lidera o líder. Ou seja, quando a pessoa quer desistir ou quer parar, a visão, ela chega na sua frente, diz: não, você não vai parar, porque não é você, e não é para você, e não é sobre você, é sobre ele. Amém? Aleluia. Você me deu essa confissão, eu não me lembro qual foi o dia, mas Cristo em nós é a esperança da glória, da nossa casa, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país e de todos os continentes. Isso eu sempre falava, não é? Porque veio em um culto que eu falei e aquilo ficou impregnado em mim. E nesses dias o Senhor tem me dado a revelação, não só ouvindo pessoas, mas em particular. E as revelações em particular é quando você está feito aqueles garimpeiros, né? Ou seja, pegando e colocando aquele barro, aquelas pedras, né, entre a água, e você com aquela peneira. Que muitas das vezes você demora para descobrir onde estão ali as pepitas, mas quando aquilo é descoberto, quando há revelação, todo mundo vai querer saber como foi que você fez. E aí vamos dizer: Deus não faz acepção de pessoas. Quem entende? Aleluia. Vamos ver aqui Colossenses, por gentileza. Capítulo 1.
uma coisa precisamos entender, que Deus, Ele deu dom, capacidade, habilidade a cada um de nós aqui. Amém? O que a gente precisa é de fato estar conectado na videira, como João capítulo 15 diz. Aquele que está em mim dá fruto. Aí ele diz, e eu vou podar, ou seja, eu vou limpá-lo mais e mais, ou seja, não é no espírito, porque já somos nova criatura. Eu vou abrir o entendimento dele, é isso que ele está falando. Vou dar revelação a ele, e ele vai dar mais fruto ainda. Amém? Ou seja, um filho de Deus, ele pode estar andando como que não pode, como que não deve, não é? E não conseguindo até não perdoar, mesmo tendo o amor de Deus, pode, porque o apóstolo João falou, não é? Falta de revelação, por não saber quem Deus é. Quem entende? E quando a gente ouve, não é, fulano não ama porque ou não é nascido de novo, ou porque não conhece a Deus, a gente pensa que é só no sentido do conhecimento do que está escrito, mas é no sentido da revelação. Porque quando você não entende o sacrifício de alguém para lhe livrar do inferno, você não consegue, na verdade, livrar alguém que pisou no seu pé, ou que não lhe aceitou. Mas quando você compreende, isso vai ser água com açúcar, é mole. Amém? Porque é questão de natureza. Irmão, mais de 25 anos que eu estou em Cristo, eu nunca consegui guardar mágoa, rancor de ninguém. Por mais que a pessoa tenha feito raiva, por mais que a pessoa tenha, não é, você falhado comigo, mas eu não consigo. Por quê? Por questão de natureza e de consciência. Logo no começo da minha fé, eu tive essa revelação, porque fui criado sem pai, e eu, na verdade, tinha ódio do meu pai, queria ver o cão, não queria ver ele. E eu com 16, de 15 a 16 anos, eu conheci o Senhor. Recebi a graça, mas não conhecia a graça. E depois de quase 5 anos, compreendendo sobre o amor de Deus, foi que eu consegui perdoar meu pai, e foi aí que eu consegui, na verdade, não é? Ou seja, ser liberto em diversas áreas da minha vida. Amém? Mas enquanto eu não entendi, eu era uma pessoa, mesmo em Cristo, era fechado, eu era uma pessoa que era presa mesmo liberto, porque eu não entendia a revelação do que Cristo fez por mim. Quando eu entendi que Cristo morreu por mim, ou seja, que Ele na verdade não sentou para computar o que eu tinha feito de errado, não pensou 2 vezes para morrer por mim, eu digo, rapaz, eu não tenho o direito de fazer a mesma coisa com ninguém, principalmente com meu pai, que o erro foi com a minha mãe, não foi comigo. Quem entende? E a partir daquele momento eu perdoei meu pai, minha vida começou a prosperar. Quando eu falo prosperar, é no entendimento, amém? Porque tudo é questão de entendimento. Diga assim, tudo é questão de revelação. Amém? Porque é a revelação que vai lhe mover. Todas as vezes que Abraão queria parar, ele chamava Sara, mãe de multidão. Deus muda logo o nome, de Sarai para Sara, de Abrão para Abraão, que era pai de multidão. Toda vez que Sara queria parar, ela chamava Abraão, ou seja, pai de multidão. Porque a visão lidera o líder. Quando ele olhava para as estrelas, Deus falava com ele. Olhava para a terra, Deus falava com ele. Mas eles estavam numa posição inferior a nós. Quem entende? Hoje, de fato, nós alcançamos a promessa que eles não alcançaram. Quando fala sobre os heróis da fé, fala que eles da fraqueza tiravam a força. Fala que eles alcançaram promessas no plural, e depois diz que eles não alcançaram a promessa, no singular, se referindo a Cristo. E nós a alcançamos. E o autor de Hebreus, quando ele passa do capítulo 11, mostrando que eles eram justificados pelo que eles faziam, e que o nosso caso tem nada a ver pelo que a gente faz, pelo nosso esforço, mas pela consciência de substituir, de você sair de cena e alguém ficou naquele lugar por você, e por isso você é quem você é hoje. Ele disse, olha, os heróis da fé fizeram coisas extraordinárias, e fica aí a deixa, há uma nuvem de testemunha, ou seja, há um escrito a respeito deles, há livro falando sobre eles, mas todos eles vinham apontando para Cristo. É por isso que eles não são a peça principal, a peça principal é Cristo. É por isso que ele diz, Hebreus capítulo 12, verso 2, devemos olhar para quem? Para Cristo, para o autor e consumador. Amém? Porque ele, na verdade, fez para que, de fato, nós não precisássemos fazer. Só precisávamos estar na posição de receber. Amém? Esse texto aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 26.
O apóstolo Paulo declara aqui o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações. Diga assim, mistério. Amém? Paulo fala em algumas cartas dele sobre mistério e mostrando que esse mistério esteve oculto. Eu já ouvi muito isso, né? As pessoas falando, Deus é um mistério. Ninguém explica Deus. E na verdade, eu estava equivocado. Porque se Deus não se explica, porque ele inspirou 40 homens para escrever 66 cartas. Para falar a respeito dele e ninguém entendeu. Aí ele disse, pronto, vou mandar meu filho agora. Hebreus 1, capítulo 1, ele fala, né? De que ele é a expressão exata de Deus. Amém? Diga assim, Jesus é a expressão exata do meu Pai. Filipe uma vez perguntou para Jesus, me mostra o Pai. Ele disse, Filipe, como é que eu estou contigo quase 3 anos te ensinando, tu não conhece quem é o Pai? Tu não sabe o que eu faço, é que o Pai me manda. Onde é que está com a cabeça? Está aonde, pelo amor de Deus? Sabe, e quando a gente olha para Jesus, por que Jesus não veio como Deus, mandou o seu Filho? Porque a humanidade, elas perderam a paternidade. O apóstolo Paulo fala, Efésios capítulo 5, verso 1, sedes imitadores de Deus como filhos amados. Então como eu imitar Deus? Vendo Jesus perfeito, imitando o Pai. Então quando a gente olha para Jesus, parecemos muito com Ele. Porque Jesus é a cara do Pai. Amém? Ele disse, olha, o mistério que esteve, diga assim, esteve, não está mais. Amém? Que não só esteve para os heróis da fé, como também esteve para aqueles que andaram com Jesus. Você já imaginou? Os discípulos andaram com Jesus, mesmo depois da morte e ressurreição, mesmo sendo batizado com o Espírito Santo, mesmo assim, era um mistério para ele algumas coisas. E uma dessas coisas que era mistério para eles, eram os gentios. Eles não entendiam que em Abraão seria bendito todas as nações. Não era falando os judeus que estavam espalhados nas nações, mas era todas as línguas. Amém? Que em Gênesis capítulo 11, foi confundido ali, porque o povo ficaram desobediente a Deus, e diversos idiomas apareceu, e por ali povos se espalharam durante a terra. Mas ele diz, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora, diga agora, foi revelado ou foi manifesto a quem? Foi uma pessoa específica? Não, foi a seus santos. O que é uma pessoa santa? É uma pessoa separada do pecado. Amém? A quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança de quem? E a Ele anunciamos. A Ele quem? Cristo, através de nós. A Ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem, com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Moisés, em Abraão, em uma religião, em um pastor. Não. Quem é o referencial? Nós somos perfeitos em quem? A nossa fé é em quem? A nossa força é em quem? A nossa redenção é em quem? É nele. Amém? Então, se pararmos de olhar, não só para as pessoas de sucesso em Cristo, mas para as pessoas que na verdade não têm nenhum sucesso, que pode até nos apontar, a gente não vamos andar desanimado. A gente vamos até orar por essas pessoas que estão crescendo e com aquelas que na verdade estão andando ainda segundo a carne. Amém? Porque quem é nascido de novo não anda na carne, anda segundo a carne. Quem anda na carne, quando a Bíblia diz aquele que anda na carne, está se referindo a quem não nasceu de novo. Mas quem já nasceu de novo, ele pode até andar segundo a carne. Não deve, mas ainda anda, por falta de entendimento. Amém? Mas ele disse, olha, o mistério esteve oculto.
que era Cristo em nós, a revelação, que era para os judeus. E Paulo fala muito sobre isso, para os romanos, para os gálatas, né? Há quem diga que Paulo escreveu, ninguém sabe. Hebreus também fala muito sobre isso, para o povo hebreu, mostrando quem era Cristo, a diferença da lei e da graça, a posição que estamos agora como destaque. Amém? Mas eu quero mostrar para vocês, esse texto aqui, ele também é poderoso. Lucas capítulo 24. Na verdade, eu tinha separado esse texto para a gente estudar sobre ele, para a gente identificar algumas coisas que eu estou falando aqui. Amém? Os discípulos no caminho de Emaús. 24 de Lucas, o versículo 13 em diante. Eles estavam aqui pensando no que aconteceu, sobre a morte de Jesus, mas todo mundo incrédulo ainda, mesmo Jesus tendo falado para eles que isso era necessário. Lucas capítulo 24, versículo 13. Neste mesmo dia, dois deles, ou seja, aqui algumas mulheres tinham visto Jesus, ou melhor dizendo, tinha visto anjo falando que ele não estava mais ali, que ele tinha ressuscitado. Olha que interessante. E chegou lá, falou para os discípulos, e Pedro ficou agoniado e disse: rapaz, vou lá olhar. E viram. E mesmo assim, dois discípulos ouviram aquilo e ficaram meio perturbados. Eles disseram: rapaz, sei não se isso é verdade não. Ficaram tudo incrédulos ainda, irmão. O que aconteceu? Aí aqui está falando no versículo 13. Nesse mesmo dia, ou seja, que relataram as mulheres, tá certo, que tinha chegado no sepulcro e só tinha visto, tá certo, alguns panos lá, né, e os anjos falando. E quando Pedro ouve sobre daquelas mulheres e vai lá e não vê de fato o mestre lá, mesmo assim eles ficaram em crise, ou seja, ficaram descrendo. E entre eles, nesse mesmo dia, dois deles seguiram para um povoado chamado Emaús. Era um vilarejo. Amém? Ou seja, mesmo ouvindo que Jesus não estava mais ali, de vez deles ficar lá no local onde era a promessa, eles saíram da presença da palavra. E o que aconteceu? Todo mundo conhece aqui esse relato, mas vale a pena a gente destacar algumas coisas aqui. Nesse mesmo dia, dois deles seguiram para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém. Era praticamente 13 quilômetros. Dava para ir a pé, mas não era negócio de 10 minutos. Quem entende? Então eles saíram de lá, mesmo ouvindo sobre esse relato, que o Cristo não estava ali. E eles saíram. E diz que de Jerusalém era um estádio, ou seja, 13 quilômetros, versículo 14, e iam comentando tudo o que havia acontecido. Ou seja, comentando sobre o sofrimento de Jesus, a crucificação, e sobre aquele relato que as mulheres falaram que Jesus não estava mais lá depois do terceiro dia. Ele estava comentando, esses dois discípulos, enquanto estava indo para Emaús. Enquanto comentavam e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Olha que interessante. Eles estavam discutindo. Jesus chega para acabar a discussão ali. Irmão, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, vai mudar, vai cessar, de fato, qualquer discussão. Mas eu não quero que você veja Jesus aqui só como uma palavra, mas a palavra revelada. Porque até então, eles tiveram Jesus conversando com ele, mas não entendia. Não tinha revelação ainda. Que era Jesus, ressurreto. Quem entende? Quantos de nós estamos andando com Jesus para cima e para baixo, e muitas das vezes não temos revelação em diversas áreas? E ainda ficamos discutindo. Qual é a igreja que tem mais revelação? É a igreja que tem o
palco preto, ou que tenha um palco azul, ou que tenha a cortina rosa, ou que tenha o nome A, B ou C. Quem entende? E na verdade nós precisamos entender que nós estamos aqui na terra para testemunhar a respeito só de um. O apóstolo Paulo fala em Coríntios que quando se reunir para a ceia, é para que a gente possa compartilhar da aliança que temos com Ele. Amém? De um ser sensível para com o outro, possamos andar no amor um para com o outro, que ali muitos irmãos não estavam andando. E é interessante que ele diz, olha, vocês devem fazer isso, e isso vai encadear vocês a anunciar a respeito do Cristo, até que Ele venha. Quem entende? Esse é o nosso papel da revelação do Cristo, da aliança que nós temos com Ele. Aí ele continua falando o seguinte, versículo 15, enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los, mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Ou seja, o entendimento deles estava fechado, mesmo andando com Jesus. E só que aqui eram os discípulos de Jesus, irmão. Quem entende? Os discípulos de Jesus. Claro, eles não tinham ainda o Espírito Santo. Amém? Mas mesmo que a pessoa tenha o Espírito Santo, se ela não tem a palavra, ela vai edificar o quê? E mesmo ela tendo a palavra, mas ela não tendo a revelação, como é que Deus vai se manifestar naquela pessoa? Ou por aquela pessoa? Como está em Filipenses, que eu citei aqui no começo, capítulo 4, versículo 9. Quando vocês praticarem o que vocês conheceram e viram em mim, o Deus da paz estará com você. Ou seja, estava falando com quem era crente, estava falando em manifestar o que já era daqueles crentes. Amém? Ele continua no versículo 17, então eles lhe perguntou. Então Jesus perguntou, do que estás falando pelo caminho? E eles então pararam triste. Ou seja, quando uma pessoa está pelo caminho, e o caminho se depara diante dela, a vida dela, a trajetória dela vai mudar. O versículo 18, um deles, chamado Cleopas, respondeu, és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ou seja, Jesus acompanhou eles de Jerusalém, andou com eles 13 quilômetros, a conversa foi boa, amém? E estava falando, você não está atualizado. Mesmo ele estando atualizado, mas ele não tinha revelação do Cristo ainda. Porque não é estar atualizado naturalmente falando, amém? É muito mais do que isso. Entendemos e afirmamos que é importante conhecer, mesmo se você não ter a revelação ainda no momento. Quem entende? Mas a busca do conhecer de fato da forma correta, a revelação vai começar a permear por ali, aparecer, e você vai começar a se gloriar, ou gloriar o Senhor, se alegrar por dentro, porque está chegando revelação, está chegando entendimento, amém? Porque a revelação da palavra, o entendimento da palavra, como ela de fato é, não está restrita a um grupo de pessoas, amém? Mas está aqueles que de fato desejam. A gente vê isso em Atos capítulo 10, como Cornélio estava desejando pelo Senhor. E onde há um coração desejoso, irmão, vai ser alcançado pela graça, amém? E diz o texto aqui, versículo 19, eles lhe perguntou, quais? Ou seja, me atualize, eu tô querendo saber essa revelação aí que vocês têm, diga aí. E eles responderam, as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso e palavras diante de quem? E de todo do povo. Diga assim, ele foi poderoso. Como ele quer que você se veja. Da mesma forma, só que ele foi profeta, poderoso também em palavras, não só diante de Deus, mas diante do... Mas por que ele era poderoso? Porque ele se preparou.
Amém? Lucas 2 fala que ele sentou para ouvir. No versículo 46. Diz que ele ouvia, perguntava, né? E ele sentou para de fato aprender. Mas olha que interessante. Continuando aqui, ele diz, versículo 20: como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Esses dois discípulos estavam narrando para Jesus o que tinha acontecido com Jesus. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Ou seja, nós esperávamos que ele fosse o substituto de Israel, a redenção de Israel. Nós esperávamos. E eles mesmos afirmaram que ele foi poderoso, em palavras, em poder. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse que o evangelho que ele trazia não estava baseado em conhecimento humano, mas na revelação e no poder de Deus. Amém? Para que o homem não se apoiasse no que o homem natural tem, mas na revelação de Cristo. E ele declara aqui, 21, nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto. Aqui ele está falando no começo do capítulo 24, amém? Que as mulheres viram e falaram para os discípulos, e eles saíram da cidade de Jerusalém e vieram para Emaús. Versículo 22, também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele, e não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que dizia que ele está vivo. Diga, ele está vivo. Aleluia, ele ressuscitou, irmão. Só que mesmo ele falando sobre isso, ele não tinha revelação ainda. O Cristo estava lá. Amém? Você está conosco 24 horas, irmão. Mas a revelação faz você se compadecer das pessoas. A revelação da palavra faz você, sabe, muitas das vezes, interceder. Ontem eu fui, sabe, eu fui dormir até com a calça, eu fui tirar a calça, fiquei com a metade da calça nas pernas. Madrugada foi minha esposa que me chamou, vendo aquela narrativa que está acontecendo. Pessoas inocentes, sofrendo no outro país. Mas nós não podemos ficar de fora. Amém? Temos que orar, irmão. Porque eu estava imaginando hoje, se eu tivesse na posição daquelas pessoas que estão sendo bombardeadas, eu disse, Senhor, eu estou salvo, eu estou garantido. Mas aqueles que não são salvos, que eles possam chegar mais rápido possível o conhecimento da palavra. E aqueles que são, conforta ele na esperança que Paulo diz, que nós não somos como aqueles que não têm esperança. Que quando uma pessoa morre em Cristo, fica se escabelando, querendo morrer também. Que crente é esse? Que não crê na ressurreição? Não. Claro que a gente vai sentir um apego emocional, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, se alguém morrer em Cristo e for um parente meu, sabe, eu posso até dizer, rapaz, que pena que ele não conheceu o quanto estava disponível para ele. Mas um dia a gente vai se encontrar, está tudo certo. Mas Paulo disse, nós não somos como aquele que não tem esperança. Porque muitos estavam morrendo naquela época também, perseguição pelo evangelho. E muitos ficavam tristonhos, muitos ficavam desanimados, não queriam mais, porque às vezes eram filhos, às vezes eram esposos ou esposo, não queria mais ter perspectiva de futuro, porque alguém morreu. Porque tem um momento do luto, sabemos disso. Mas tem um momento que temos que se levantar, porque pessoas precisam de nós. Amém? E Paulo estava mostrando, rapaz, nós precisamos entender que a nossa vida, ela não se limita a essa, não é restrita a essa. Miseráveis, homens seremos, se tivermos com pensamento só aqui na terra, seremos igual ao povo do mundo, que não tem esperança. Sabe? E a gente precisa de fato, irmão, se colocar na brecha por essas pessoas. Se estiver em Cristo, elas estão no lucro, que Deus dê livramento, mas também se não der livramento, elas estão no lucro. Amém? Porque o que está mais se falando pode encadear uma guerra mundial. Mas hoje eu tenho consciência de que provavelmente isso nunca vai ocorrer. Hoje, nos nossos dias,
há 100 anos atrás, o veículo mais rápido que a gente tinha era uma bicicleta. A tecnologia, a ciência multiplicou de uma forma extraordinária. Hoje tem não só bomba, mas tem arma química nuclear que pode destruir o planeta. Quem entende isso? Só que isso não vai acontecer. Porque a igreja, de fato, está se ataviando porque o noivo está vindo. Quem entende? Ele está vindo. É uma verdade absoluta. Então, na verdade, isso é um jogo de poder. Na verdade, a gente sabe que o diabo está armando o palco, né? Para tudo acontecer, que de fato está escrito já que vai acontecer. Mas, independentemente, somos mais que vencedor. Amém? Que nada, irmão, possa estimular você. Ah, porque está faltando alguma coisa, mas você está comendo? Tá, então, irmão, te alegra. Amém? Ah, não está como eu gostaria de estar. Rapaz, tem pessoas que, na verdade, estão procurando um país para se esconder. Você entende? E nós somos uma nação, sempre falei isso, e eu falo com convicção, muito mais agora, de que nós somos uma nação que deve não só levantar intercessores, como patrocinadores para enviar missionários para o mundo inteiro, como já tem enviado. Por quê? Porque é a única nação no mundo que, na verdade, é tão próspera a nossa terra, como temos brasileiro, americano, japonês, de toda raça que você pensar. Eu acho que a única raça que não existe é o brasileiro. Porque você conversa com um, parece um japonês. Conversa com outro, parece um americano. Não é? Ou seja, tem todo tipo de raça. Você vai em um país, nos Estados Unidos, né? Vai na Índia, ou vai... os indianos se parecem demais. Você vai em alguns países, eles se parecem demais. Mas quando se mistura com os brasileiros, ninguém sabe quem é quem. Deus nos escolheu, irmão. Amém? Para, de certa forma, tocarmos o mundo. Seja em oração, seja enviar missionários, seja ser patrocinador desses missionários, mas nós precisamos fazer a nossa posição, ou seja, a nossa parte, que é refletir o Senhor. Amém? Porque Ele nos fez discípulo para anunciar a palavra. Ele não nos fez religiosos. Ele disse, olha, eu ungi vocês, dei autoridade a vocês para vocês fazerem o quê? Discípulos. Sabe, irmão, fazer discípulo é muito mais. Eu sei que é importante e é preciso mesmo, tá certo? Ou seja, fazer evangelismo em massa. Mas se fazer evangelismo em massa e não tiver os pais para cuidar, que adianta? Vai matar um bocado de gente. As pessoas vão andar na miséria, mesmo sendo salvo. Se pegar na maternidade, pegar as crianças e não cuidar os primeiros meses, não vão sobreviver, vão morrer. E hoje às vezes as pessoas estão pregando o evangelho, aquela agonia toda, mas as pessoas não têm paternidade. As pessoas não conseguem ver Cristo. As pessoas conseguem ver religião, conseguem ver homens, conseguem ver princípios, ou seja, doutrina entre aspas, porque não é a doutrina de Cristo, é de homens, coisas que prendem as pessoas, que levam as pessoas, na verdade, não é, a se fazer alguma coisa para poder ser aceito por Deus. E o que o ser humano precisa entender, irmão, que já foi pago um preço por todos eles. João capítulo 3, ele diz isso, versículo 16 e diante, que Deus enviou seu Filho único, não para condená-los, mas para salvá-los. Amém? Nós, como cristãos, não fomos chamados para condenar ninguém. Não. Mas para salvar eles. Lançar a palavra e é eles que vão decidir. Mas quando isso vai acontecer? Quando tivermos uma fé edificada. Amém? Quando entender sobre a revelação de Cristo em nós, que é a esperança da glória. Quando entender que só andar com Cristo sem ter a revelação dele, vamos ser só religiosos. Amém? Vamos ter regras, não é? Preceitos humanos, não é? Tem muitas igrejas que ainda existem, feito no Velho Testamento, não é? Ou seja, como se fosse um casamento, né? Tem que ter aquela liturgia, mas onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Amém? Você vai ser livre, não para dar a ocasião a sua carne, mas livre para de fato você revelar Cristo sem olhar para ninguém,
com pensamento de inferioridade, ou olhar as pessoas desprezando as pessoas, porque você está salvo, está em Cristo. Não, pelo contrário. A gente precisa estar pronto, se for o caso, sentar para se fazer de tolo para ganhar essas pessoas. Eu vi um camarada falando, né? Ele tem um jeitão lá, tem uns cabelos diferentes, usa uma roupa diferente, ele é um cristão, um homem de Deus. E ele falando, rapaz, eu faço isso, é porque Deus me deu essa revelação nessa área e eu quero alcançar um grupo. Ele disse, se eu fosse você, eu não fazia o que eu estou fazendo, não. Aí muitas das vezes a gente queremos, se não tiver cuidado, a igreja, né? Quando eu digo queremos, porque na verdade estou falando da igreja, do corpo de Cristo, não só dessa igreja local. Às vezes, por ter um pastor, ou por ter um cantor gospel, às vezes as pessoas querem imitar como o povo do mundo. Não, eu vou cortar o mesmo estilo do cabelo dele, eu vou... Não, se você sente à vontade, se aquilo ali não é algo, não é um fanatismo, fica tranquilo, fica livre. Mas qual é a diferença do povo do mundo? O único que deve estar no pedestral é ele. Eu vou andar como eu me sinto bem. Amém? Se eu me sentir bem de blazer, eu vou colocar. Se eu não me sentir, eu não vou colocar. Não tinha quem fizesse, né, antes de eu conhecer a revelação dessa palavra, andar de camiseta, nem de short. Para mim, se eu colocasse um short e camiseta, eu estava pelado. Eu fazia parte de uma igreja cristã, mas muito religiosa, muito fechada. E eu me lembro que não andava de short porque a igreja não permitia, porque dizia que era doutrina bíblica, mas na verdade isso não é, uso e costume de homem. Amém? E eu não entendia também, eu tinha que respeitar, claro. Se a gente está debaixo de uma instituição, temos que respeitar, se queremos estar ali, senão sai, fica tranquilo, ora pela vida deles. Amém? Mas eu preferi depois sair de que ficar falando de lá, porque eu aprendi e nasci lá também. Me batizei lá e foi glorioso, nunca me esqueci, nunca vou esquecer daquele dia. Mas, sabe, eu me lembro que um dia um rapaz, e ainda fazia parte dessa igreja, o rapaz disse, rapaz, vamos fazer uma mudança? Eu disse, bora. Eu estava de short em casa e fui fazer uma mudança de short. Só que, vamos levar os móveis, mas eu não sabia onde era. Mas era de frente da igreja. Quando eu cheguei lá de short, meu irmão, eu fiquei como se fosse pelado. Olhava para um canto, olhava para outro. Queria esticar o short, mas não tinha jeito. Sabe, o Senhor não nos chamou, irmão, para estar preso com essas besteiras, não. Quem entende? Porque não é regra humana, não é regra de homens que, na verdade, vai fazer você revelar a Cristo, não. Vai ser Cristo chegando como revelação na sua vida, que você vai fazer isso naturalmente. Amém? É natural. Por que você acha que Cristo disse que a mulher deve se submeter ao seu marido? Porque ele disse, o marido tem que dar a vida à mulher como Cristo deu a vida pela igreja. Ele estava dizendo, é quando você dá a vida, que a outra pessoa que está recebendo a vida, é que é constrangida em se submeter. É nessa construção, não é na obrigação. Quem entende? Porque quando Paulo usa o termo de a obrigação de pregar e fazer algumas coisas, era para com ele, não era para com o Senhor. Porque Deus não pega ninguém a pulso para fazer nada, não. Porque é pelo Espírito, não é por força nem por violência. Quem entende? Mas vamos lá. Ele continua falando o seguinte. O versículo 22. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele, e não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjo que dizia que ele está o quê? Alguns dos que estavam, versículo 24, está certo? De Lucas 24 agora. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então ele lhe disse, Jesus o disse, versículo 25. Jesus fala para esses discípulos aqui. O que é que Jesus diz? Ó tolos. Tem alguma versão diferente? Nécios. Tem outra versão diferente aí? Custam a entender. Ou seja, custam ter a revelação. Tolos, nécios.
Parece ser uma palavra dura, mas ele estava falando com quem era discípulo, com pessoas que já tinham tempo com ele. Quem entende? Então ele estava cobrando de acordo com o que ele já tinha entregado. Aí ele diz, então ele diz, ó tolos, que demorais a acreditar no coração em tudo os que profeta disseram. Acaso o Cristo não tinha de sofrer? Ou seja, ele está falando, os profetas não disseram que o Cristo tinha que sofrer? Versículo 26. Acaso o Cristo não tinha que sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés, no caso Cristo começando por Moisés, ou seja, pelos 5 livros pentateucos, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a ser o quê? Em toda o que, irmão? O que ele está dizendo aqui? Toda a escritura estava falando a respeito de mim. Os profetas não estavam falando sobre eles. Não, os profetas não estavam falando sobre nós, sobre os judeus, estavam falando sobre ele. Desde o início de tudo. Quem entende? Irmão, foi Moisés que recebeu a revelação da criação. De tudo que aconteceu desde o início. E se você for olhar desde o início, a narração que Moisés faz, é isso que ele estava mostrando. Ele estava falando sobre mim. Primeiro Adão, porque ele inspirou Moisés escrever sobre o primeiro Adão? Porque ia vir um segundo Adão. Então, o Velho Testamento, os profetas, as leis, estava falando de Jesus. E o próprio Jesus está afirmando aqui para esses 2 discípulos. Quando se aproximamos do povoado, para onde se dirigiam, Jesus fez quem ia seguir em diante. Ou seja, Jesus estava conversando com eles, estava chegando no povoado, Jesus fez que ia seguindo outro caminho. Eles, os discípulos, versículo 29, porém insistiram, fica conosco, pois já é tarde, o dia está o quê? Terminando. Então entrou para ficar com eles. Ou seja, alguma coisa estava acontecendo dentro deles. A exposição da palavra, e aqui a palavra não era o Novo Testamento, porque não tinha. Aqui era só os profetas e as leis de Moisés. Quem entende? E as narrações que Moisés trouxe, e os salmos também. Mas olha que interessante. Pois já era tarde, o dia está terminando, então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, imagine, irmão, Jesus ressurreto, com esses 2 discípulos. Rapaz, que coisa gloriosa. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo, fez o quê? Distribuiu. Então os olhos deles foram o quê? Ou seja, o entendimento, eles não estavam cegos, eles estavam vendo Jesus conversando com ele. O entendimento, a revelação chegou. Diga assim, a revelação muda a pessoa. Amém? Aí diz aqui o texto, então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E disseram uns aos outros, acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele falava e nos abria o quê? As escrituras. Então, o que está faltando para o povo? É os ensinamentos. Glória a Deus que a gente tem uma igreja de ensino. Porque o ensinamento, a revelação, não só do ensinamento, mas da revelação que a palavra traz, seu coração vai ferver. Deus vai falar com você em áreas. O pastor, o ministro louvor, alguém pode se desgoelar, pode falar o que quiser, meu irmão. Se não for, na verdade, uma comunhão, um particular de você para com Deus, uma revelação do Espírito, mostrando Jesus para você, nada acontece. Quem entende? Porque aconteceu com os discípulos também. E diz aqui o texto, 33, na mesma hora, levantando-se, voltaram para onde?
encontrando reunido os 11, no caso os discípulos, os que estavam com os 11, e aos quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Ou seja, eles também, foram mais convictos ainda, porque de fato apareceu para Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão. Presta bem atenção aqui nesse versículo 33. Na mesma hora, ou seja, que aquilo ardia, que eles entenderam que era Jesus, que entenderam a revelação, eles, levantando-se, voltaram para onde? E encontravam-se reunidos com os 11. Presta bem atenção, irmão. O que a gente vê aqui é que os discípulos, mesmo ele tendo andado com Jesus, mesmo tendo visto vários milagres, mesmo tendo várias experiências, eles desanimaram pelo momento e saíram do local da promessa, porque eles precisavam estar lá para se cumprir tudo. Porque você vai ver aqui que Jesus aparece entre eles, quando eles estão comentando a respeito disso. Ele, na verdade, sai, mas quando a exposição da palavra arde o coração deles, eles dizem: rapaz, nós estávamos equivocados, nós estávamos errados, vamos voltar para Jerusalém. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a revelação chega, a gente volta para a posição que outrora, muitas das vezes a gente diz: rapaz, era tão bom quando eu nasci, ou quando eu cheguei em uma posição, quando eu tive uma revelação. Sabe que não deve parar. Isso deve, na verdade, continuar. Amém? Isso não deve ser um momento de uma conferência só, ou um momento de um ajuntamento, mas isso deve ser sempre em nossas vidas. O que a gente precisa é ter a consciência, irmão, que se de fato a gente sair de uma posição, mesmo que se levantou alguma coisa que pode ter nos tirado do alvo, do Cristo, da revelação, que a gente possa cair a ficha: peraí, a exposição da palavra vai me afoguear de novo. Diga assim: a exposição da palavra vai me afoguear. A revelação da palavra vai nos afoguear. Não é a revelação de uma pessoa em particular, porque se uma pessoa em particular está afogueada, é porque a revelação foi para ela. Ela pode até compartilhar, mas não é a mesma coisa, porque só ela sabe a força daquela revelação que ela teve. Quem entende? E é isso que Deus quer que a gente entenda, que não é algo peculiar de uma pessoa, mas é para o corpo de Cristo. Era essa revelação, irmão, que Davi ele teve. Davi trouxe a presença de Deus para o meio do povo. Nenhum rei tinha feito isso. E ele chega dançando, escandalizando um monte de gente, diz: ah, para aí, isso é um rei? Dançando na frente de todo mundo, porque Davi estava feliz e alegre, porque a revelação não queria estar restrita só para ele. Ele queria trazer para o povo. Só que o Cristo veio. Ele está no meio da igreja. Mas a revelação não é de uma pessoa, não é só de uma igreja local, é do corpo de Cristo. E quando a revelação, irmão, ela chega, volta para a unidade. Quem entende? Volta para os princípios que porventura alguém tenha perdido em alguma área. E para aqueles que de fato, como está lá em Apocalipse, se perdeu a posição de consciência quem é em Cristo, ficando soberbo, prepotente, disse: rapaz, volta ao primeiro amor. Olha como ele é misericordioso. Estava falando para uns crentes que chegou quebrado, arrasado, sem nenhuma esperança, que estava se achando bambambam, que talvez estava colocando muitas pessoas para baixo, porque eles eram a revelação do momento. Mas Jesus disse: olha, manda eles parar aí a soberba deles. Vocês são miseráveis, pobres, cegos e nu. A revelação não é de uma pessoa, é do corpo de Cristo. É daqueles que eu resgatei, é para todos. Vocês são pobres, e eram pessoas que estavam crescendo financeiramente, mas tiraram o coração de Deus, tiraram o coração da revelação. Por isso que a Bíblia diz, irmão, que Ele dá sabedoria a quem é simples. A revelação é para quem é simples. Amém? Para quem está sendo discípulo e quer discipular pessoas. Eu acho massa quando Paulo ele encerra
algumas cartas dele falando sobre a graça de Deus. Eu só quero encerrar com esse texto. Você pode ficar de pé? Não precisa abrir, tá certo? Eu vou abrir lá. Segundo Timóteo capítulo 2, Paulo fala aqui a Timóteo, versículo 1: Tu, porém, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, não é em religião, não é em pessoas, não, tira a visão dessas coisas, irmão. Não é em regra de disciplina humana, eu não estou falando que a gente vai ser desordenados. Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando que tem a ver com a graça, tem a ver com Cristo. Ele diz, olha, porém meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Só é em Cristo Jesus que podemos se fortalecer. Amém? De fato. Aí ele diz, o que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis, que seja apto também, ou seja, que seja apto também, ou seja, como ele era apto, a ensinar a outros. Ou seja, como é que vamos se fortalecer na graça? Em Cristo Jesus. Mas como? Fazendo discípulo. Porque quando você consegue consolar alguém, porque você de fato foi consolado. Quando você consegue, na verdade, levar a libertação para alguém, porque você já foi liberto. Não é uma propaganda enganosa. Nem um representante de uma empresa que está falindo, ou que está com alguma revelação que vai passar. Essa revelação não passa. Ela é permanente, duradoura e eterna. Aleluia. Levanta teus braços, fecha teus olhos e orar ao Senhor. Pai, graças te dou em nome de Jesus. Nós precisamos se edificar, Pai. Edificar a nossa fé, orando no Espírito. Mas para edificar na fé, que é a palavra que vem pelo ouvir, precisamos ter ela. Mas mesmo tendo a palavra, nós precisamos da revelação. Porque a revelação da palavra é quem sempre vai nos guiar. Nos manter aceso, voltando para a posição de origem, e a cada dia proclamando aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Te agradecemos, Pai, porque a revelação na vida de uma pessoa, ela muda de caminho, muda de pensamento, muda de destino e de eternidade. Te agradecemos por essa grande graça que nos alcançou. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Então, querido, nesse momento vamos continuar, tá certo? Adorando ao Senhor com dízimos nas ofertas. E não vamos fazer isso para ser abençoado. Dizimamos e ofertamos porque somos abençoados. Amém? Então faz isso em nome de Jesus. Vai bem com a sua alma? Então fica tranquilo, tá certo? Relaxa. Eu desde que me converti, eu era adolescente, eu dizia para minha mãe: mãe, fique preocupada não, que eu sou do Senhor. Se eu morrer, estou com Ele. Se eu ver, estou com Ele. Na época eu deixava tão triste a bichinha, porque ela não era crente, não entendia, né? Dizia, perdia um filho tão novo assim. Mas rapaz, eu tive tanta experiência quando eu era adolescente, né? Eu ia para muitas vigílias de madrugada, chegava em casa de madrugada. Às vezes a gente saía para a igreja que tinha culto de 5 horas da manhã, era de noite ainda. Né? Mas tive tanto livramento com essas coisas, crendo, né?
E até hoje a gente estamos aqui vivos, eu acredito, para um propósito, né? Propósito esse que a gente está usufruindo, né? Vamos dizer assim, de vocês, que também faz parte daquilo, da nossa história também, amém? Então não te preocupa, nós temos esperança, nós estamos firmados no Senhor. Uma coisa eu sei, eu estou aprendendo a estar feliz em qualquer situação, tendo ou não tendo. Como? Alegrando o coração de Deus. Se eu conseguir alegrar o coração de Deus, com certeza é porque eu estou praticando a palavra, né? O apóstolo João disse, não tem uma alegria maior do que essa, de saber que meus filhinhos andam na verdade. Amém? Então quer alegrar a Deus? Vive na verdade, no que você entende, e fica tranquilo que o mais Ele vai fazer, tá certo? Conferência de mulheres, você já sabe, tá certo? Está sempre sendo anunciado aqui, com certeza vocês podem pegar maiores informações com a irmã Márcia e as pessoas que estão responsáveis por esse departamento. E acredite, sem sombra de dúvida, se Cristo não voltar, estaremos aqui amanhã congregando. Traz mais pessoas, tá certo? Não pensa só em você, que você puder, manda um WhatsApp para uma pessoa, ou você convida uma pessoa para que ela possa ouvir o que você está ouvindo, porque na verdade isso é libertador. Tem algumas cidades no Brasil que ainda não conhecem essa palavra, que a gente fala tanto, né? A palavra revelada, a palavra que transforma, coisa e tal, mas tem muitas cidades aqui no Brasil que ainda não conhecem essa palavra que você conhece. Eu conheço uma, né, que já faz, eu acredito que lá tem mais de 250 mil habitantes, e só tem uma igreja que conhece essa palavra que a gente conhece há pouco tempo, há 6 a 7 anos no máximo. Mas eu fico vendo, rapaz, tem muita cidade no Brasil que não conhece o que a gente conhece. A gente precisa, na verdade, entender que Deus quer nos usar. Amém? Fica na brecha, tem revelação de Jesus e com certeza ninguém vai te parar. Tá certo assim? Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, graças te damos no nome de Jesus Cristo por essa noite. Pela vida de cada irmão que esteve aqui, Pai. Daqueles que vão poder, se foi gravado, assistir também através do YouTube. Possamos entender que não tem nada a ver, Pai, com a revelação de uma igreja local ou de uma pessoa, mas de Cristo em nós, que é a esperança da glória. Te agradecemos, Pai, porque sabemos que temos esperança. Que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento, para a gente entender, Pai, que é refletindo a glória do Senhor que somos transformados, dia após dia, olhando para Ele. Em nome de Jesus Cristo, com o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, repouso sobre a vida de cada um de vocês. Quem cresce, diga amém. Deu aleluia, glória a Deus, e até amanhã, culto de oração, se Cristo não voltar.